Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi a Deus uma palavra, quando o pastor falou que ia viajar. E o pastor falou que ia viajar, eu ia pregar. Quase não prego na igreja, que geralmente quem prega são os pastores. Eu só prego quando ele viaja, E Deus me deu uma palavra simples também, irmão. Porque coisa de Deus não é, quando eu estava lendo o livro de Evangelho, quando eu li a história de Pedro, eu pude ver o que Deus fez na vida de Pedro. Pedro era um simples pescador, Pedro não tinha instrução, era grosso, mas Deus mudou a vida de Pedro. Fez ele, desde Pedro, a base da igreja. Desde Pedro, a base da igreja. Então, usou o menor para se tornar a base da igreja. Então, a gente vê que Deus, Ele cuida da gente. Deus não escolhe doutor, Deus não escolhe homens de boa influência. Deus quer um povo fiel, irmão. Um povo que tem um coração com amor à obra, um coração, um amor com os irmãos, um coração que sabe perdoar e sabe entender os irmãos. Pedro demorou a entender o que Deus queria com ele, mas aprendeu, Mas Deus escolheu ele. E eu quero dizer para você nessa noite, a palavra que eu vou trazer não é essa não. Deus te escolheu também. Deus te separou também. Deus te escolheu e te separou. E você acha que Deus te separou agora? Não. Deus te separou desde o ventre da tua mãe. Deus já tinha um plano de vida com você. Deus já tinha te escolhido você. Mas na hora certa Ele te trouxe para a casa de Deus. E você é especial para Deus. Não deixa que nada nessa vida venha te entristecer. Que nada venha te afastar desse amor maravilhoso que é o amor de Deus. Não deixa que nada venha te afastar da casa de Deus. Nada. Absolutamente nada. Porque nós vamos ver a história de Pedro, tu vai ver que ele é troncudo, Mas Deus queria que Pedro fosse escolhido para ser o alicerce da igreja. E Pedro foi. E Deus também quer fazer isso contigo também nessa noite. Deus não te escolheu para ficar sentado no banco não, meu irmão. Deus te escolheu para você ser a estrutura da tua família, ser o alicerce da tua casa, ser o alicerce da tua vida, para os teus colegas e para todos que estão em volta de você. Amém? Vamos ler lá na palavra de Deus, se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Uma passagem que todos conhecem, irmão. Eu tenho certeza que a igreja conhece essa passagem. Eu gosto muito de ler o livro de Elias, porque 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. O meu binóculo consigo ver melhor. Elias orava para que chova. Aleluia. Nós conhecemos a história de Elias. Todos conhecem a história de Elias. Elias era um homem de oração, um homem que tinha fé. Elias era um homem que ele veio, fez a vontade de Deus, E depois passou a sua unção para Eliseu. Eliseu recebeu, Então vamos lá, irmão. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Aleluia. Subiu Acabe e comeu e bebeu. Elias, porém, subiu ao cima do camelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aleluia. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não há nada. Então lhe disse Elias: volte, e assim por 7 vezes
E a 7ª vez disse: eis que se levantou do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Aleluia. E dentro em pouco os céus enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Zeriel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe, até entrar em Jezreel. Bom, maravilha. Aqui é uma passagem simples, né? Você vê aqui no começo. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante. Bom, o céu estava limpo. Ali não tinha nada que viesse mostrar a chuva. Portanto, quando Elias mandou o seu servo ir lá ver, o moço, ele foi e falou que não tinha nada. Elias mandou ele voltar 7 vezes. E nas 7 vezes ele veio e falou que tinha uma pequena, irmão, uma pequena nuvem, do tamanho da palma de um homem. Olha aí, tamanho dessa aqui, ó, da palma de um homem. Mas Elias tinha uma fé, irmão. Elias, ele confiava no Deus que ele servia. Elias, ele não olhou para o tamanho daquela nuvem. Elias sabia, ele já sabia, ele confiava que Deus ia mandar uma chuva. Então, irmão, a gente só precisa de um pequeno motivo para que nós venhamos confiar em Deus. Às vezes você está querendo tantas coisas, e Deus te mostra uma coisa pequenininha, né? Para tu ter confiança nele, ter fé e orar, para aquilo se tornar grande, mas você não consegue ver aquela coisa pequena. Elias só queria uma pontinha de nuvem, para ter a certeza que ia descer água. Sabe por causa de quê, irmão? Que lá no começo, né? Aleluia. Toda escassez e fome acontecia por volta da chuva. Por falta de chuva naquela época. Viveu muitos anos sem chover. O gado morria, as plantas morriam, não nasciam. O povo andava passando fome, né? Mas Elias tinha que tomar uma atitude. Então Elias consertou o altar de Deus. Ele estava em ruína, quebrado, e dividido e abandonado. Elias teve que consertar o altar. Lá no capítulo 18, versículo 30 e 32, 18, 30 e 32, Então Elias disse a todo o povo: chegai a vós a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em? Aleluia. E tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez regar em redor do altar, grande como para semear tuas medidas de semente. Irmão, primeiramente, Elias teve que tomar um passo. Elias teve que tomar uma atitude diante do povo. É consertar o altar. Consertar o altar de Deus. E muitas vezes nós precisamos consertar o nosso altar. Precisamos ajeitar a nossa vida, o nosso altar, para que a chuva venha. A chuva de bênção cai sobre o nosso celeiro.
Mas primeiro, você tem que ajeitar o seu altar. Mas que isso, pastor? A minha vida está tudo bem. A minha vida, eu vou na igreja nas quartas, na célula, no domingo, vou na escola, né? Mas o teu altar precisa ser consertado. Elias podia orar, Elias podia ter fé, mas que ele não consertasse o altar da casa de Deus, nada aconteceria. Então, irmão, você tem que acertar a tua vida com Deus, que é o teu altar, para que essa chuva caia no teu celeiro, para que essa chuva de bênção caia na tua família, para que essa chuva de bênção caia na família dos teus filhos. Aleluia. Se você não fizer isso, essa chuva nunca vai chegar à tua casa. Aleluia. Por causa da fé de Elias e suas orações, Deus restaurou, quebrou e consertou os caídos e os despedaçados e restaurou a glória da sua casa. Aonde que está lá o versículo que eu li? Para ele acontecer tudo isso, ele teve que, fazer um conserto com o povo. Mas eu trago para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa vida. Há muitas vezes as coisas não acontecem em nossa vida porque tem alguma coisa errada conosco. E a gente quer que Deus nos abençoe. E as bênçãos não chegam. E as bênçãos vão passando, os dias vão passando e a bênção não chega. Mas você não olha para aquele altar que Deus está mandando você consertar. Aleluia. A nossa fé e oração deve estabelecer objetivos em nossa vida, a ser alcançado, e assim o poder de Deus é liberado e o impossível acontece em nossa vida. Quando você ajeita o altar da sua casa, da tua vida, o impossível acontece na tua vida. Acontece o impossível. Eu não sei qual é o impossível para você. Eu não sei qual é a causa que você tem lutado todos os dias pedindo a Deus. Mas Ele sabe. Eu não sei o que você tem clamado a Deus, mas Ele sabe. Mas Deus quer que você tenha atitude. Você tem orado, irmão? Você só pede e deixa lá. Você só pede e... Mas tu vê aqui que Elias mandou aquele moço e 7 vezes ver a nuvem. Ver que tinha alguma nuvem. Ele sabia que ia aparecer. Ele confiava no Deus que ele servia. Ele foi a primeira vez, voltou. Ele falou assim, vai 7 vezes. Ele foi 7 vezes. Na 7 ele veio até Elias e falou, Elias, tem uma nuvem do tamanho da palma de um homem. A mão de um homem. Rapaz, imagine você. Está vivendo uma situação difícil. Você está com um problema difícil. Mas parece uma esperança pequenininha lá embaixo. Você não vai se pegar essa esperança, não? Você tem que confiar que aquilo vai se tornar grande. Foi o que Elias fez, irmão. Daquela palma de mão, trouxe uma nuvem e Deus derramou chuva sobre aquele local. E anos não tinham caído chuva ali. Amém? Aleluia. A chuva só poderia voltar a cair após a limpeza espiritual promovida por Elias. Vocês vê? Elias fez uma limpeza. Após a destruição dos profetas de Baal, você precisa destruir o Baal da sua vida. Você vai ver lá aqui no mesmo versículo, no mesmo capítulo, versículo 20, versículo 26. Tu vê que lá atrás, quando Elias ora a Deus para Deus mandar fogo para queimar o holocausto, vocês viram que Elias era um profeta único, que estava ali numa batalha com 450 profetas de Baal. E Deus
deu a vitória a Elias, irmão. Porque Elias confiava no Deus que ele servia. Muitas vezes, irmão, se levanta em nossas vidas Baals para que nós venhamos nos entristecer, nos cair, para que nós venhamos deixar de vir para a igreja. E se levanta Baal na nossa vida. E você não pode deixar esses Baal crescer na tua vida. Esses homens crescerem na tua vida. Elias não permitiu, irmão. E se você for ler aqui o livro, capítulo 18 todinho, você vai ver que todos os profetas de Deus fugiram para não morrer, só ficou Elias. Elias desafiou todos eles. E é isso que você tem que fazer, irmão. É derrubar cada Baal que levanta em sua vida. Não deixar eles te derrubar, mas você derrubar eles. Mas para isso, irmão, Elias teve que consertar o altar da casa de Deus. E vocês? Eu? E muitas vezes, irmão, a gente não consegue essa pequena nuvem na nossa frente. Mas Deus quer, irmão, que você consiga enxergar essa nuvem. Porque, irmão, os Baal chamaram o Deus dele, não aconteceu nada. Se você for ler aqui no capítulo 18, você vai ver o que Elias fez. Antes de Elias pedir a chuva, Elias pediu fogo. Por Elias ter pedido fogo e o fogo ter queimado aquele holocausto, Elias sabia, quando ele pedisse chuva, Deus ia dar. O que eu quero trazer para você nessa noite, irmão, não deixa o Baal crescer na tua vida, mas derruba ele, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida, porque nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu na cruz e derramou aquele sangue precioso por nós. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Você não pode deixar que os Baal que tem que ser levantado na tua vida te deixa de você caído, triste, desanimado. Às vezes levanta, irmão, Baal da doença. Às vezes levanta Baal de briga de casal. Às vezes levanta Baal de briga de filho. Às vezes levanta Baal, irmão, de prostituição, de mentira. São tantos Baal, são 450, são muitos, mas nenhum deles tem autoridade sobre a nossa vida. Nenhum deles tem autoridade sobre a nossa vida, porque nós estamos sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Porque a tua vida, irmão, é precioso para Deus. Deus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha te separado. Deus já tinha te escolhido. Ele não veio te escolher depois de velho, não, irmão. Deus já te conhecia como você estava sendo gerado. Deus já tinha te separado. Porque Ele é Deus, irmão. Aleluia. O segredo de Elias, irmão, era um só. Elias se relacionava com Deus através da tua fé e oração. Você precisa se relacionar com Deus para que o seu milagre aconteça. Era simples. O relacionamento de Elias era simples. Ele orava e tinha fé. Ele tinha uma relação com Deus. E Deus quer que nós também tenhamos essa relação com Ele. Essa comunhão, irmão, com Ele. Da gente chegar e falar assim: Pai, eu preciso disso. Pai, guarda minha filha. Pai, sustenta o meu filho. Pai, eu estou desempregado e sou o chefe da minha casa. Eu preciso de uma porta de emprego. Pai, e tu vai ter uma relação com Ele, irmão. E ali aquela relação íntima, aquela relação. E Deus vai abrir todas as portas do céu para você. Porque você teve uma relação com o Pai. Elias tinha essa relação com o Pai. Ele sabia que o Pai Celestial ouvia ele quando ele orava. Ele via a resposta. Deus mandava a resposta. Aleluia. Engraçado, irmão, que lá no versículo 1, Elias mandou Acabe que fosse comer e beber, e disse-lhe que a chuva já estava a caminho. Versículo 41. Vamos ler, irmão, versículo 41.
Aleluia. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Meu irmão, não tinha nuvem nenhuma, o céu estava todo aberto. Mas Elias foi a Acabe e falou para ele. Ele confiava, ele tinha certeza que Deus ia mandar uma chuva. Sabe por causa de quê, irmão? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Porque ele tinha esse relacionamento com Deus. Quando você está passando por uma situação difícil, irmão, você está naquela situação, está naquela prova, mas você tem aquele relacionamento com Deus, e fala com Deus, e Deus vai, abre as portas, Senhor, num lugar onde que tu nunca imaginou. Abre uma porta imensa e fala assim: meu servo Almir, entra, porque eu estou mandando você entrar. Entra, Almir, porque ali, essa porta sou eu que estou abrindo para você. Porque você tem relacionamento com Deus. Porque você se relaciona com Deus. Mas quando você começa a se relacionar com o mundo, com os colegas desse mundo que não são evangélicos, que só te aconselha coisa que não deve aconselhar, só te traz perturbação para você, você só traz problema para dentro da tua casa, você não consegue ter uma relação com Deus. A Bíblia fala que Ele é nosso amigo. Então você tem que ter um relacionamento com Deus. Elias tinha esse relacionamento. E quando você botar na tua cabeça, no teu coração, na tua mente, no teu coração, que você tem que ter esse relacionamento com Deus, você vai ver como é que Deus vai mudar a situação da tua vida. Aleluia. Mas aqui no versículo 1 a gente vê que Elias já falava para o rei que ia vir a chuva. Elias se retirou para orar. Ó, irmão, olha o segredo. Elias se retirou para orar e agradecer pela resposta de Deus por meio de fogo. Ele foi agradecer a Deus pelo fogo que ele mandou antes da chuva, que queimou lá o holocausto. Ele agradeceu a Deus. E agora espera uma resposta em forma de água, aquela chuva. Lá no versículo 42, subiu Acabe, comeu e bebeu, e Elias, porém, subiu ao cimo do camelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Foi lá no pó, irmão. Entre os joelhos, irmão. Elias orou. Elias confiou. Elias foi buscar. Mas vocês veem aqui que ele foi agradecer o fogo que Deus mandou. E ele, antes de orar, ele foi lá e falou: Acabe, vai comer, beber, né? Porque Deus já está mandando a chuva. E aí, irmão? Vou falar assim para o Almir: Almir, vai comer e beber e descansar, que as portas do emprego já estão abertas para você. Irmão, a palavra é profética. O Almir só tem que descansar. O Almir só tem que confiar. Por quê? Porque ele é dono do mundo, ele que criou o mundo, ele que criou tudo. Os homens só administram, mas ele é o dono. Os homens nunca entenderam isso, mas nós que somos cristãos, entendemos que ele é o dono da terra. Almir, vai comer e beber e descansar, porque amanhã Deus vai abrir a porta para você. Acabou, irmão. É simples. Nós devemos confiar na palavra profética. Foi o que Elias fez. Foi lá e falou para aquele: Acabe, vai lá comer e beber, porque a chuva já está vindo. E aí, irmão? O cara incrédulo daquele, se tu for ver ali a história aqui, Acabe não ia muito com a cara de Elias, não. Se tu for ler aqui a história, entendeu? Não ia não, não simpatizava muito com Elias, não. Acabe. Mas e aí?
Elias foi lá e falou: Acabe, vai lá comer e beber, Deus já está mandando a chuva. O mesmo Deus que mandou fogo e queimou lá o holocausto, está mandando a chuva. Tu vês, irmão, está faltando você só confiar. Que Deus está falando contigo nessa noite. Ele está mandando a chuva. Ele está mandando a chuva. Mas é chuva de bênção sobre a tua família. É chuva de bênção sobre a tua vida. É chuva de bênção de restauração. É chuva de bênção de salvação. É chuva de bênção de libertação. É chuva de bênção de cura. Aleluia. Ele está mandando essa chuva nessa noite para as nossas vidas. Aleluia. Ele ordenou que o seu servo avisasse que avistasse uma nuvem que se levantou no mar. E 6 vezes o seu servo ia até a ponta do monte e não via nada. E na 7ª vez apareceu uma pequena nuvem, como a palma de uma mão de um homem. Versos 43 e 44. E disse o seu moço: sobe e olhe para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levantam do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Para que não viesse pegar chuva. Que ia chover muito, irmão, e não ia dar para ele andar de carro. A carruagem dele lá, o carrinho dele lá daquela época. Olha só a confiança de Elias. Tua confiança, irmão. Elias tinha uma fé tão grande, irmão. O que eu vejo, eu fico perguntando a Deus, meu Deus do céu. E muitas vezes a gente não confia nos projetos de Deus em nossas vidas. Nós não confiamos nos projetos de Deus em nossas vidas, na nossa família. Sabe, irmão, nada acontece por acaso na tua vida. Deus tem um projeto de vida na tua vida. Nada acontece por acaso. Você tem que ter fé e esperar em Deus. Aqui, aquele moço foi 7 vezes. Pensou? Ele vai a primeira e fala assim: não vou voltar mais lá não. Pô, Elias que quiser vai lá e fica subindo 7 vezes. Elias estava orando. Elias estava orando. André está orando. André e o Lê estão orando. Aí André fala assim: Mateus, vai lá, Mateus. Vai lá para mim. Lá na Estrada do Galeão, vê isso. Mateus vai uma vez: mãe, não consegui nada não. Mateus, vai lá de novo, Mateus. Vai lá 7 vezes, Mateus. Mateus: não, mãe. Mas André e o Lê estão lá orando. Para Deus te abençoar lá. Mateus chega: não, mãe, não vou não, porque eu fui lá na primeira vez, não deu certo. Não vou desanimar. Não. Vai lá, Mateus. Vai 7 vezes, Mateus. Aí na 7ª vez Mateus vem e fala assim: mãe, está tudo resolvido. Mas Mateus obedeceu. Mateus foi 7 vezes. A mãe dele, o pai dele estava ali orando. Você entendeu o que eu quis dizer, irmão? Vocês entenderam o que eu quis dizer, irmão? O que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Que nós não podemos desistir. Nós temos que continuar orando. E quantas vezes for preciso. Que for 7 é 7, que for 6 é 6. Quantas vezes que Deus precisa mandar, a gente tem que fazer. A gente só tem que obedecer. Obedecer, irmão. Sabe, irmão, aconteceu comigo essa semana. O pastor mandou fazer uma coisa. Eu estava cansado pra caramba. Muito cansado. Eu falei assim para Deus: ai Deus, dá vontade de nem parecer. Mas o pastor mandou fazer uma coisa, ele não podia fazer. Eu fiz cansado, mas eu fiz. Eu só liguei para ele: já está tudo resolvido.
Valeu, meu filho. Sabe, irmão? Você só tem que obedecer. Talvez a tua vitória está justamente nesse pequeno item. Obedecer. Entendeu? Obedecer. Mas que isso, pastor? É obedecer. Mateus foi lá 7 vezes. Ele achou dificuldade as 7 vezes que ele caminhou até lá. Mas ele foi. Na 7ª vez, ele viu a vitória dele. E que ele desiste, irmão? A vitória dele vai de 7 vezes, vai durar 7 anos. De 7 anos vai durar 14 anos. Porque ele não obedeceu. Foi que nem o povo de Israel. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto porque ele não obedecia aquilo que Moisés falava para eles. Ele estava sempre murmurando, sempre reclamando. A gente tem que obedecer. O segredo do crente, irmão, são 3 coisas: oração, fé e obediência. Se você tem isso, você vai aonde quiser com Deus e resolve tudo com Deus, porque Ele vai estar contigo. Aleluia. Está acabando já, irmão. Não sou pastor não, mas vocês gostam muito do pastor, da pastora. Aleluia. Através de uma fé incrível, um pequeno sinal foi suficiente para que a chuva caísse. Ore pelo seu milagre e não pare até que chegue o seu milagre, irmão. Irmão, para tu vencer, você tem que orar e não desanimar. Elias tinha convicção que ele orando, ele ia receber a sua vitória. Elias, que tu for ler aqui a história de Elias, você vai ver que Elias, ele venceu os profetas de Baal, porque ele era um homem privilegiado. Ele não tinha medo. Elias, eu gostaria de deixar algo que eu encontrei aqui na minha Bíblia, depois que eu fiz o estudo, e que muito me chamou a atenção. Elias fazia notório o nome do Senhor. Você tem que fazer isso. Elias aniquilava os falsos deuses e os profetas. Você tem que fazer isso. Aniquilar esses profetas que sobem, que se levantam na tua vida, esses falsos deuses, que eram os profetas de Baal. Vencer os opositores da obra. Deus te chamou para fazer uma grande obra. E quando você começa a se envolver na obra, uma coisa eu posso falar para você: vão se levantar para que você não venha fazer essa obra. E Elias, ele lutava contra essas pessoas. Destituir o poder do inimigo é derrubar o poder do inimigo. Você tem autoridade no nome de Jesus para derrubar essa autoridade desse inimigo sobre a vida da tua casa, sobre a vida da tua família. Porque Jesus morreu na cruz e Ele te deu essa autoridade. Aleluia! Você tem essa autoridade, meu irmão. Não se deixar vencer pelo sentimento de incredulidade da terra. Vencer os seus conflitos interiores para cumprir o seu chamado. Irmão, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês. Não se deixe vencer pelo sentimento de incredulidade da terra e vencer seus conflitos interiores para cumprir o seu chamado. Você tem que vencer, meu irmão, esse conflito dentro da tua vida para que Deus venha cumprir aquilo que Ele tem contigo. E nos últimos tempos, irmão, eu tenho visto isso muito dentro da igreja. Pessoas que entram dentro da igreja e têm esse conflito e não deixa Deus trabalhar na sua vida para que você faça aquilo que Deus tem para você fazer, que é a obra dele. Ele entra num conflito dentro no interior dele, na mente dele,
E não permita que Deus age na vida dele. Faça que nem Elias, irmão. Elias venceu esses conflitos. E você também pode vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. O Pai, aqui foi trazida uma palavra de fé e oração e obediência, Senhor. Elias, Senhor, tinha a convicção, Pai, que quando ele orasse, o Senhor ia mandar fogo e mandou. Quando ele orasse, o Senhor ia mandar chuva e o Senhor mandou, Pai. Porque, Senhor, ele te obedecia, Deus. Porque, Senhor, ele te ouvia, Senhor, quando tu falava com ele, Pai. Então, Deus, que teu povo que aqui está nesta noite, Pai, possa, Senhor, ter entendido aquilo que tu, Pai, quis passar para o coração de cada um nesta noite, Pai. Que eles possam receber essa palavra, Deus, e deixar, Senhor, aleluia, tu, Deus, trabalhar na vida deles. Que eles possam confiar em ti, ó Pai, assim como Elias confiou, Senhor, e derrubou aqueles 450 profetas de Baal, Pai. Nós também possamos, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já é a tua palavra que fala, Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos vencedores. A tua igreja é vencedora, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo o mal e toda a fúria do diabo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, agora nos leve em paz. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória, uma semana abençoada na tua presença, ó Deus. Pai, que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada.